vontade, né? Provérbios 3, do 1 ao 8, diz assim: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, e isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém. Até aqui. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Aprender a palavra de Deus traz a você sabedoria, traz a você vida, traz a você paz, traz a você saúde, porque a palavra de Deus, né, é tudo aquilo que nós precisamos. Então nós vamos orar e agradecer a Ele e abençoar, né, a vida do pastor Márcio, que veio de tão longe aqui para estar ministrando a palavra de Deus para nós, né, e que o Espírito Santo possa ser o seu professor. Amém? Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Queremos te louvar, Espírito Santo, por acender a lâmpada dentro de nós, ser a lâmpada no nosso espírito, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos a Ti esta noite, Senhor. Pedimos que Tu seja, Espírito Santo, o nosso professor, o nosso mestre, que haja sobre o Teu Filho espírito de sabedoria e revelação, e que Tu possas ministrar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um que aqui está. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado por tudo. E é na autoridade do nome de Jesus que eu amarro e proíbo toda interferência do inimigo e declaro Teu senhorio neste lugar e sobre cada vida aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Você pode se assentar. Pastor Márcio, a palavra está com você. Boa noite a todos. Graça e a paz. Como vocês estão? Bem? Que bom poder estar mais uma vez aqui com vocês. Que bom poder compartilhar com vocês. Hoje eu trouxe um outro escudeiro, né? Trouxe meu sobrinho, o Léo, ele veio comigo aí, me fazer companhia nesses dias aqui. Então, obrigado, Léozinho, por me acompanhar. Queridos, nesses tempos nós estamos falando a respeito de adoração. Como vocês puderam perceber, desde o começo, desde os primeiros dias, nós falamos que adoração tem a ver com relacionamento, adoração tem a ver com intimidade com Deus, com conhecer a Deus. Falamos de antes de sermos adoradores, que nós precisamos colocar algumas coisas em ordem no nosso coração, para sermos de fato os verdadeiros adoradores que o Pai procura, porque Deus ele está procurando verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Então falamos de questões do nosso coração, que é importante, com que nós possamos trabalhar e alinhar, para que a gente esteja no centro da vontade de Deus, e que Deus nos encontre como estes adoradores. Falamos do que implica entregar o coração a Deus. Lembra que é fácil nós falarmos, Senhor, eu entrego o meu coração. Nós cantamos, né? Senhor, eu te dou o meu coração. Mas o que implica entregar o coração a Deus? Falamos que entregar o coração tem a ver com entregar a mente, com entregar vontades, com entregar desejos, com entregar sentimentos, não é? Colocá-lo acima de todas as coisas, colocá-lo acima das nossas próprias vontades, colocá-lo acima dos nossos próprios desejos, colocá-lo acima do nosso próprio entendimento, para que realmente a nossa vida possa girar em torno dele. E
E vocês perceberam que nós não falamos durante todos esses dias, não falamos muito ou quase nada, não é? A respeito de música. Ou de um momento específico dentro da reunião. E o meu propósito aqui, quando a gente começou a conversar isso, era realmente ampliar o conceito adoração nas nossas vidas e no nosso entendimento. Porque hoje, nos nossos dias, quando a gente ouve essa palavra adoração, muitas vezes a gente limita rapidamente a um período do culto, né? O período de adoração. A gente limita a um momento específico, ou até mesmo hoje em dia, a um estilo musical, não é? O estilo de música, adoração. E a adoração, ela tem um conceito e uma amplitude muito maior do que muitas vezes a gente compreende. Porque a adoração, como nós falamos aqui, ela tem a ver com um sentimento de amor ao extremo. Adorar significa amar extremamente algo. Amar de maneira devota, amar de maneira intensa. Tem a ver com um sentimento. Tem a ver com um coração de amor. Nós vimos que também... Tudo bom, pastor? Nós vimos também que aquele que ama, ele tem prazer na obediência. E a obediência desta pessoa que ama, ela se transforma também em um ato de adoração. Porque aquele que obedece é aquele que ama, diz a palavra, em João 14, versículo 21. E quando eu amo ao Senhor, eu quero corresponder com aquilo que está no coração dele. Então tudo isso nós falamos durante esses dias, esses 3 dias aqui. E continuando dentro dessa linha a respeito de adoração, hoje eu quero traçar e falar com vocês algo muito importante da vida do adorador. E para que eu e você nos tornemos adoradores, precisamos ser trabalhados em nossas vidas, em uma área, e é no nosso caráter. Fala comigo, caráter. Uma palavrinha tão simples e tão pequena, mas tão difícil de ser trabalhado nas nossas vidas. E o que é o caráter, não é? O caráter, ele é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou de um grupo. Então, caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de um grupo, de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. Dentro desta definição, é um feitio moral, é a firmeza, é a coerência de atitudes. Caráter é o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade e o seu caráter. Os valores de firmeza moral definem a coerência das suas atitudes, do seu procedimento e do comportamento. Uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter, geralmente é qualificada como desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida e incontestável. Então, todos nós aqui sabemos que nós temos caráter. E o caráter, ele também tem essa ordem moral, da maneira como são conjuntos de valores, conjuntos de características que eu vou assimilando ao decorrer da minha vida, que eu vou aprendendo ao decorrer da minha vida, que me faz uma pessoa correta, que me faz uma pessoa digna, uma pessoa certa, e isso faz com que eu tenha um bom caráter. Uma pessoa que é mau caráter, ela tem um desvio de conduta, ela tem desvio de reações, de atitudes, que fazem dela uma pessoa mau caráter. E todos nós temos, e quando nós falamos de caráter, muitas vezes nós nos atentamos a somente esses padrões morais,
esses padrões de conduta. Mas para que eu seja um adorador, eu não posso me contentar somente na transformação destes padrões como um indivíduo. Está meio complexo, mas a gente vai entender. Porque muitas vezes eu procuro ser uma pessoa honesta, eu procuro ser uma pessoa correta, eu procuro ser coerente com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas reações, com o meu procedimento moral. Procuro ser uma pessoa que tento melhorar cada dia. Só que eu quero te dizer que só por este esforço físico e humano é impossível nós nos tornarmos os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Porque nós não somos tão bons assim. Ninguém é tão bom assim, que pelos seus próprios esforços e merecimentos, padrões de conduta, padrões morais, é tão bom o suficiente para fazer dele um adorador, ou que ele tenha um caráter de adorador. Então nós precisamos dar um passo além no que se diz caráter, porque muitas vezes nós achamos que pelo bom proceder, e é claro que temos que ter um bom proceder, que é claro que nós temos que ter uma boa conduta, que é claro que nós temos que ser coerentes com as nossas atitudes, com as nossas reações, ações e reações, que nós estamos andando na presença de Deus. E isso nem sempre é uma verdade, sabe por quê? Porque todas as pessoas no mundo têm caráter, ou bons ou ruins, mas têm caráter. E tem muitas pessoas que não são cristãs, que têm um bom caráter. Você conhece algum indivíduo, alguma pessoa, algum amigo seu que não é cristão, mas é uma pessoa exemplar? Quantos conhecem? Uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa que o seu conjunto de valores é um conjunto de valores corretos, não é verdade? Então não é só pelo nosso padrão moral que nos faz andar na presença de Deus, não é só pelo nosso padrão moral de caráter que nos faz este verdadeiro adorador. E eu quero falar com você desse caráter do adorador. Então, eu quero falar para vocês sobre o caráter de Cristo, que é esse o caráter que eu e você precisamos desenvolver, se quisermos ser encontrados como adoradores. E o caráter de Cristo, primeiro, que para eu ter o caráter de Cristo, eu preciso conhecer a Cristo, eu preciso andar com Cristo, eu preciso estar com Cristo, eu preciso receber a Cristo, eu preciso aceitar a Cristo, eu preciso viver em Cristo. Porque o que significa ter o caráter de Cristo? Caráter, como nós falamos aqui no significado da palavra caráter, caráter significa, ela vem de uma origem, da origem grega, né, carácter, que significa representação exata, ou reprodução de um broto. Então, no texto em Hebreus, abram aí comigo, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quem achou, pode ler, por favor.
Então, o texto do significado da palavra caráter aparece aqui nesse texto, nesse versículo, falando a respeito de Jesus, ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, representação exata, reprodução exata. Então aqui a palavra de Deus, ela está declarando que o Filho, que Jesus, é a representação exata de Deus, é a expressão de Deus. Então o que está falando? Que Jesus, ele tem o mesmo caráter que Deus, que Jesus, ele representa de maneira exata quem é Deus. Por isso Jesus, ele declara: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a exata representação de Deus Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus. Então, o que nós podemos definir, não é verdade? Que adquirir o caráter de alguém implica que nós devemos agir como este alguém, que nós devemos ter as mesmas atitudes que este alguém tem, que nós devemos pensar igual a esta pessoa pensa, e que nós devemos nos comportar igual a esta pessoa. Então, Jesus, ele aprendeu enquanto vida, porque nós sabemos que Jesus era Deus, e porque o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, amém? Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e foi homem, assim como eu e você. Jesus passou por todas as coisas que nós passamos. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus foi tentado, Jesus ficou cansado, não é verdade? Jesus muitas vezes teve vontades contrárias à vontade do Pai. Lembra no Getsemane? Quando ele falou: Pai, se possível for, passa de mim, essa não é a minha vontade, mas contudo que seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele foi um homem 100% homem, amém? Mas ele aprendeu enquanto a vida, ou veio nos mostrar, que o trabalhar na vida dele foi também para que o caráter de Deus fosse forjado na vida dele. Assim como as coisas nas nossas vidas, as situações nas nossas vidas, as experiências em nossas vidas, são para forjar o caráter de Cristo em nós. Então o nosso foco, o nosso alvo, a gente precisa entender que assim como Jesus venceu, e ele pôde ser declarado a exata representação de Deus, o que significa? Que o caráter de Deus estava em Jesus, que as características, caráter tem a ver com características, as características de Deus estavam impressas em Jesus. Ele agia como Deus agia, ele pensava como Deus pensava, ele falava como Deus falava, ele sentia como Deus sentia, ele era a exata representação do Pai. Amém? Estamos por aqui? Até aí tudo bem? Então, quando nós falamos que precisamos ter o caráter de Cristo em nós, isso implica pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu, reagir como Jesus reagiu, falar como Jesus falou, andar como Jesus andou, representar Jesus na sua plenitude aqui na terra. E é isso que Deus, ele espera de mim e de você. É isso que Deus, ele quer forjar na minha vida e na sua vida. Amém? Ai, mas isso é impossível. Como que eu vou viver dessa forma? A primeira coisa que nós precisamos ter é a consciência disso, de que eu preciso desenvolver na minha vida o caráter de Cristo. E para que eu desenvolva o caráter de Cristo, eu preciso ter essa consciência de que eu vou ter que abrir mão do meu caráter, do caráter do homem, do caráter humano, do caráter que eu aprendi com a minha cultura, com os meus valores, com as minhas experiências,
para adquirir uma nova cultura, uma nova experiência, novos valores. Valores agora, valores do reino, cultura do reino, vida no reino. Amém? Pessoal do fundo aí, tranquilo por enquanto? Amém ou não? Então nós precisamos entender e ter esta consciência. Em segundo lugar, nós precisamos entender que hoje isto é possível para mim e para você, sim, porque hoje já está sobre nós o Espírito Santo. Por isso que eu disse, ninguém é bom o suficiente para fazer sozinho. Nós só conseguimos com a ajuda e com a graça revelada do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor, o Espírito Santo de Deus é aquele que revela quem é Jesus para nós, o Espírito Santo de Deus é aquele que faz possível vivermos a vida e o ministério de Cristo aqui na terra. Amém? Então nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos. E aí é o que eu falo, é difícil a gente abrir mão de nós mesmos. É difícil abrir mão das nossas culturas, das nossas crenças, dos nossos costumes. Mas precisamos, para que o caráter de Cristo seja impresso nas nossas vidas. E Paulo, ele nos ensinou algo muito simples, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, quando ele diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, como eu adquiro o caráter de Jesus? Imitando a Jesus. Imitando a Cristo. E como eu consigo imitar a Jesus? Como eu consigo adquirir as características de Jesus? Não tem outra maneira, a não ser passando tempo com Ele. Porque quando a gente passa tempo com uma pessoa, a gente acaba assimilando características dessa pessoa, sim ou não? Os casais, não é verdade? Quando você casa, parece que você está casando com uma pessoa totalmente diferente. Os anos vão se passando e cada vez você vai se tornando mais parecido com a outra pessoa. Não é verdade? Fala igual, age igual, os gostos já começam a ficar os mesmos gostos. Não é verdade? Sim ou não? Cadê os casais casados? Não é? Isso é... Por quê? Porque a gente passa tempo, então as características a gente vai pegando. A gente vai pegando a maneira de pensar, a gente vai pegando a gente vai aprendendo a se conhecer. E os casais casados há bastante tempo, um simples olhar já entendeu tudo. Não é verdade? Ou falou de um jeito, a pessoa já compreendeu. Por quê? Porque as características agora, elas se misturaram. A identidade, ela passa a se misturar. Aquilo que você tanto criticava na sua esposa, você vai se pegar fazendo. E você fala, eu não sou eu. Sim, mas as características, elas se pegaram. O caráter, ele se pegou. Não é verdade? Com pastores, com líderes, com modelos, é a mesma coisa. Às vezes a gente liga a televisão e se você não olhar, você pensa que é um determinado pastor, mas quando você olha, é o discípulo dele. Porque aprendeu a falar igual, aprendeu a gesticular igual, aprendeu a fazer igual. Não é verdade? Você fala, meu Deus, como isso acontece? Acontece por quê? Porque existe uma veneração, existe um modelo, existe algo que a pessoa ela está usando como referência, ela está imitando. Então as características daquele a quem ele imita passa a fazer parte dele. E eu estou falando de
Ainda estou falando de adoração. Porque o nosso caráter de Cristo, ele é forjado enquanto adoramos. É na vida de adoração em que o nosso caráter, ele vai se transformar no caráter de Cristo. Ou melhor, que o caráter de Cristo vai se transformar em nosso caráter. Porque a palavra de Deus nos diz, no Salmo 115, quando fala a respeito de adoração, olha o princípio que fala. Quando fala dos deuses, dos ídolos, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não falam, tem pés e não andam, tem mãos e não tateiam, enfim. Tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que neles confiam. Que nós nos tornamos parecidos com aquele a quem nós adoramos. Vocês já viram alguém adorador de time de futebol? Sim ou não? Como é que ele se veste? Geralmente faz parte de uma torcida organizada, se veste com as cores do clube, não fala nada além do clube, não compra outra cor se não for a cor do clube, pinta a casa da cor do clube, sim ou não? Porque é os deuses deles. Vocês já viram alguns que isso acontece mais com os jovens, mas dentro da música? Você passa lá e aqueles jovens estão todos vestidos como aquele cantor. Estão todos vestidos da mesma forma. Eu tenho um pernilongo aqui que está me... Estão todos vestidos... Sai para lá, Satanás. Uma coisa que eu vou perguntar para Deus é falar assim, meu Deus, por que existe pernilongo? Alguém sabe para que existe pernilongo? Sabe? A não ser para provar a nossa vida, né? Não é? Para a nossa paciência. Meu Deus, para que existe? Isso aí deve ser culpa lá do faraó. Só pode, Deus não ia criar um negócio dele, é uma praga. Mas amém. Vocês já viram aquelas pessoas que adoram os cantores de rock, sei lá o quê? Eles se vestem igual, eles falam igual, porque se tornam parecidos com aqueles a quem eles veneram, se tornam parecidos com aqueles a quem eles adoram. Então as características dessa pessoa passam a ser as características deste adorador. Eles passam a ter o caráter desta figura. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha que tremendo também, quando a gente fala em questão de adoração, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quando eu entro em ambientes de adoração, quando eu entro em ambientes onde eu contemplo ao Senhor, ambientes de intimidade, ambientes de relacionamento, ambientes onde eu passo a conhecê-lo, esta glória, ela me afeta e me transforma. E Deus quer forjar em nós o caráter de Cristo, para que nós sejamos a exata representação de Jesus aqui na terra. Que nós sejamos a exata representação de Deus aqui na terra. Que a minha maneira de agir seja a mesma maneira de agir de Jesus. Que a minha maneira de falar seja a mesma maneira de falar de Jesus. Que a minha maneira que a minha atitude seja a mesma atitude de Jesus. Que os meus pensamentos sejam os mesmos pensamentos de Cristo. Que o meu proceder moral seja o mesmo proceder moral de Jesus Cristo. E eu te pergunto, como está o teu caráter de Cristo? Sabe o barco?
Quantos aqui já andaram de barco ou já viram um barco pela televisão? O barco, quando você está nele, eu tive a oportunidade quando eu morava na Argentina, e eu tinha que renovar o visto, eu ia para o Uruguai, e nós íamos de barco, e quando eu subia na parte de cima lá do barco, e eu podia observar que ele deixava um rastro, e dependendo do rastro que havia, dava para saber se o barco estava andando mais rápido, se ele estava fazendo uma curva, se ele estava indo para a direita ou para a esquerda, dependendo do rastro que ele deixava. Então, pelo rastro, dava para identificar o caminho deste barco. E eu quero te dizer que eu e você somos como este barco aqui na terra, que aonde nós passamos, nós deixamos um rastro, que identifica que caminho que nós estamos traçando. Quando as pessoas olham o rastro deixado por nós, por mim e por você, o que elas enxergam nesse rastro? Será que quando olham para o rastro das nossas vidas, elas conseguem enxergar Cristo em nós? Amém? Cristo em nós? Mas nós precisamos buscar este caráter. Amém? Então aqui, vem, Léo, segura a lousa para mim aqui atrás, Léo, por favor. A lousa. Isso, fica assim. Não pode deixar encostadinha aí. Vamos pensar assim, tá bom? Vamos fazer uma escala, mais uma vez. Eu gosto de desenhar, né? Eu gosto Espero que o pessoal aí do fundo consiga enxergar. Vamos pensar aqui que esta linha é o nosso caráter. Vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deus quer que eu e você tenhamos um alto caráter. Amém? Então o caráter, ele fala, como eu tenho o caráter de Jesus, como eu desenvolvo o meu alto caráter. O caráter de Jesus em nós, ele é desenvolvido pelo relacionamento que eu tenho com Deus. Se eu não me relaciono com Deus, não tem como o caráter de Cristo ser impresso na minha vida, como nós falamos no casal. Por que eles pegam as características? Porque existe um relacionamento, porque passam tempo junto, porque tem intimidade. Agora pensa na tua vida, no teu caráter, tá bom? Na maneira como você pensa, na maneira como você age, na maneira como você reage, na maneira que você se porta, se conduz. Amém? Nas tuas atitudes. E agora pensa, as tuas atitudes revelam a Jesus? Quando você fala como Jesus. Quando você pensa como Jesus. Quando você age como Jesus. Quando você sente como Jesus. Quando você reage como Jesus. Quando você se relaciona como Jesus. Quando você vem à igreja e adora a Deus, você adora como Jesus. Quando você pensa nas coisas dessa terra, você pensa como Jesus. Agora é difícil, né? Jesus, ele pensava no reino. Jesus, ele olhava para as pessoas. Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Lembra que nós falamos do triângulo na semana passada? Jesus, ele amava os de dentro da igreja. Jesus se relacionava com os seus irmãos. Jesus tinha um tempo de intimidade com Deus. Por isso ele tinha um alto caráter em Deus. Por isso ele era a exata representação de Deus. Amém? Pega esta linha aqui e coloca aí aonde você se encontra.
Pode ser? Pode ser de maneira imaginária, ou se você estiver anotando, faça uma linha aí com essa escala e coloque aonde que você está. Será que você está no 5? Será que você está no 8? Será que você está no 3? Aonde você se encontra? Quantos já conseguiram se identificar aí? Sejam honestos com vocês, tá bom? Porque quando a gente fala disso, geralmente é assim, quando a gente pergunta uma pessoa, onde que você está? Ah, eu estou no 8. E a verdade é você falar assim para ela, tá bom, você está no 8, mas eu vou te falar a verdade agora. Pode colocar lá no 4. É verdade. Se você parar, a pessoa para pensar, você tem razão, é lá no 4. Então sejam honestos com vocês mesmos nessa questão. Então, o caráter ele aumenta através de aliança, de relacionamento. Amém? Deus, Ele quer que você cresça no caráter. Como adorador, Deus, Ele quer que o teu caráter seja o caráter de Cristo. Deus, Ele quer forjar o caráter de Cristo em você. Deus tem uma aliança com você. Deus, Ele abriu um espaço de relacionamento para que você pudesse visitá-lo, para que você pudesse morar com Ele, para que você pudesse estar na presença dEle. Porque Ele tem o desejo de imprimir em você aquilo que era o plano original. O plano original era o homem em perfeita harmonia com Deus e com a sua imagem e com a sua glória. Então Deus quer trabalhar no nosso caráter para que o plano original seja resgatado. Amém? Porque enquanto adorador aqui na terra, nós também temos uma missão. Nós também temos algo que o Senhor espera de mim e de você. Amém? Entendeu? Entendeu? Deu para entender sobre o caráter? Porque agora eu quero falar sobre uma outra coisa. Ainda falando de relacionamento com Deus. Por que é tão importante o nosso relacionamento com Deus? Nós precisamos entender que nós precisamos relacionarmos com Deus de duas maneiras. Porque Deus, Ele se apresenta também a mim e a você de duas maneiras. Como isso? A primeira dela é a figura de casa. Eu vou fazer um outro triângulo, tá? É uma figura de pai. Jesus, quando Ele nos ensina a orar, Ele fala, Pai nosso que estás nos céus. Ele fala, Abba, Pai. Deus é o nosso Pai. E Deus, Ele quer que você o conheça como Pai. Eu sei que uma das coisas mais terríveis que o diabo tem trabalhado tão forte nesses dias é a desconstrução da paternidade. Cada vez mais as famílias estão se separando, e principalmente famílias que têm filhos pequenos, quando o filho precisa mais da figura paterna, o diabo tem feito uma desgraça nas famílias, e as famílias têm se separado, e as pessoas têm perdido. Quantas pessoas você não conhece aqui na igreja? Quantos adolescentes sem pais? Pais vivos, sim, mas sem figura paterna. Eu não vou falar sobre isso não, mas é muito importante que você se relacione com Deus como pai. Sabe por quê?
Porque quando você se relaciona com Deus, entendendo que Ele é teu Pai, Ele é o Pai de amor, Ele é o Pai que te ama, Ele é o Pai que te aceita, você vai descobrir algo, que é a sua identidade. E quando eu me relaciono com Deus Pai, eu entendo a minha identidade de filho. Fala, filho. Eu entendo a minha identidade de filho. E eu quero te dizer algo. Não existe nenhum posto neste mundo maior e melhor do que entender que nós somos filhos de Deus. Eu quero te dizer que você é filho de Deus. Que Deus, Ele te ama com o mesmo amor que amou Jesus. Lembra quando Jesus foi se batizar? Que Deus, Ele não se aguentou no céu e rasgou os céus e falou: este é o meu filho amado em quem me alegro. Esse mesmo amor que rasgou os céus fez com que Deus se manifestasse dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me alegro. É o mesmo amor que Deus sente por mim e por você hoje. Hoje o Senhor rasga os céus para dizer: você é o meu filho amado em quem eu me alegro. E não existe nada e nem ninguém que pode nos afastar e nos separar deste amor. Deus, Ele te amou tanto que Ele enviou Jesus para que você fosse enxertado novamente, para que você fosse adotado e nós pudéssemos novamente dizer: Abba Pai, Paizinho querido. Eu preciso aprender a me relacionar com Deus como meu Pai. Eu sei que talvez muitos de nós aqui tivemos uma experiência terrível com a figura paterna. Talvez o teu pai foi um pai abusivo, talvez o teu pai foi um pai ausente, talvez você nem conheceu o teu pai, talvez você tenha traumas terríveis com o teu pai, talvez você não tenha nenhuma lembrança de amor do teu pai. Mas Deus quer restaurar o teu coração, Deus quer te ensinar a ter esse relacionamento com o Pai, porque quando nós nos relacionamos com o Pai, entendemos a nossa identidade de filho, e você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você pode falar: eu sou filho de Deus? Porque a palavra de Deus nos diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje o nosso DNA é o DNA do Pai. Quem afirma a nossa identidade é a paternidade. Amém? Então a minha identidade não está nas coisas que eu faço, não está nos meus talentos, não está nas minhas realizações. A minha identidade está na minha paternidade. E a minha paternidade revela que eu sou filho. E hoje eu entendo a minha identidade de filho. Uma vez eu perdi meu pai em 2006 e eu falei: meu Deus, e eu ia casar em 2007, né? E entrava naquelas crises e eu falava: puxa vida, como eu queria que meu pai estivesse aqui. Tinha algumas outras realizações e a minha filha nasceu em 2011, eu falava: como eu queria que meu pai estivesse participando disso aqui. E o Senhor começou a me ministrar a respeito da paternidade dele sobre a minha vida, dizendo que mesmo que seu pai e sua mãe te deixem ou te abandone, Ele, como Pai, jamais me deixará, jamais me abandonará. E eu, meu Deus! E Ele falando: eu estou feliz com você, eu estou feliz com o seu casamento, estou feliz com a sua filha, eu estou feliz, e você é o meu filho, e eu me alegro, e eu me agrado. E quando eu tive a minha filha, eu entendi tão forte o amor de Deus por mim, o amor de Deus por nós, o amor de Deus de maneira incondicional. Quando eu olhei aquela criaturinha e eu olhava ainda na barriga, ou quando ela nasceu, eu amava e amo a Rafaela, minha filha,
com todo o amor que existe em mim. E para mim, ela tinha acabado de nascer, ela não tinha feito nada por mim, mas eu já amava. Era tão incrível que quando eu tenho um assobio, né? Que ela pode estar fazendo o que ela tiver, e eu faço assim. Eu não vou conseguir assobiar, né? Não consigo nem assobiar. Eu assobio para ela, é que eu estou sorrindo, né? Eu assobio para ela. É quase assim. Ela pode estar brincando com onde for, ela para assim. Meu pai. Eu chego na escola, ela está lá dentro da escola brincando, eu assobio, ela vem, papai, papai. E como me alegra o coração ver a atitude dela buscando. E sabe, a Rafaela, quando ela era, hoje ela já vai fazer 4 anos, mas ela podia estar toda melecada, toda ranhenta, com a fralda suja. Se ela viesse assim, papai, 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 me pega, o papai me dá um beijo. Você acha que eu falava assim, não menina, vai lá se limpar primeiro, depois você vem aqui me dar um beijo. Vai lá trocar sua fralda para depois. Não, eu pegava ela com fralda, eu pegava ela com a fralda suja, cheia de xixi, com um ranho melecado, e beijava ela e saía aquele fio, e eu não estava nem aí. As pessoas podiam olhar de longe e falar assim, que nojo, mas para mim era o meu prazer, ela era minha filha, e eu a amo, independente de como ela esteja. E é assim o amor que Deus sente por nós. Quando ela caía, ela estava caminhando e ela caía. Você acha que eu xingava ela? Sua burra, caiu aí, não sabe andar? Não. Eu tinha o maior prazer de correr, de colocá-la de pé de novo e de falar, continua caminhando. Quando ela apressava os passinhos e começava a correr, eu vibrava com cada conquista dela. Quando ela estava suja, eu me preocupava em limpá-la, para que aquela sujeira não viesse, de repente, ela sujou a fralda lá, não, deixa ela lá, agora nem vou pôr a mão nela, está tudo suja. Não, eu sabia que tinha que trocar, porque podia dar assadura, porque podia, eu não queria isso. Então eu me preocupava em cuidar, eu me preocupava em limpar, eu me preocupava em oferecer o melhor. E aí Deus falou assim, se você é pai natural, sabe oferecer coisas boas, quanto mais eu, o Pai Celestial. E Deus começou a me quebrantar, e eu falei, Deus, é verdade, eu posso cair, que a tua alegria está sempre em me levantar. Eu posso estar sujo muitas vezes, por uma falha, por um pecado. O Senhor tem o prazer em sempre me socorrer, quando eu necessitar. O Senhor me ama, não pelas coisas que eu posso fazer por você, mas simplesmente porque eu sou teu filho. Um dia eu estava com Deus, e eu estava falando com Deus, falando, Deus, queria ter um nome legal. Eu estava lendo um livro do Max Lucado, Quando Deus Sussurra o Seu Nome. Quantos já leram esse livro? Nunca leram esse livro? Um livro do Max Lucado, né? E falando que Deus tem um nome especial, e Deus, Ele sussurra o teu nome, um nome carinhoso que Ele tem. Eu falava, Deus, queria ter um nome legal, né, Deus? Porque Daniel significa Deus é o seu juiz. Alguém aqui sabe o significado do seu nome? Rodrigo, o que significa? Aquele que carrega a glória. Quem mais sabe o significado do nome? Como é teu nome? Bruna? Escura? Você é loira e clara, né? Quem mais sabe o significado do nome? Como? Mas como é seu nome, conselheiro? Diogo, conselheiro valente de Jacó. Variante de Jacó, estou meio surdo. Pastora. Coroada, Solange, quem mais? Stephanie, princesa coroada, quem mais? Donzela esplêndida. Eu ficava ouvindo essas coisas e falei, meu Deus, só nome tremendo, né? Coroada, princesa, luz, valente. E eu falei, vou procurar o meu nome também, né? Procurei lá, Márcio.
Aí eu falei, meu Deus, aquele que vem de Marte, marciano. Eu falei assim, não é possível, Deus. Eu falei, queria ter tanto nome bonito assim, valente de Deus, Deus poderoso. Pô, meio marciano. E eu falava, Deus, então sussurra um nome novo para mim aí, muda o meu nome. E aí, e nessas coisas com Deus que a gente pode ter com o Pai, sabe? Que com o Pai a gente tem liberdade, não é verdade? A gente gosta de estar na presença do Pai. E eu falando com Deus, e Deus falou assim, como é que é teu nome? Eu falei, Márcio, mas quem deu esse seu nome? Seu pai, meu pai, eu falei para Deus, né? E meu pai também se chamava Márcio. Meu pai chamava Márcio Bettini Maldonado, e o meu é Márcio Bettini Maldonado Filho. Ele falou assim, então, como é que é teu nome? Márcio Bettini Maldonado Filho. Então, você quer mais o quê? Você já tem um filho no teu nome. Ah, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, porque eu sou o seu filho, e isso para mim é o que basta. Ser chamado de filho, ter a identidade do pai impressa em mim, não agora de um pai natural, como meu pai Márcio foi, mas do meu pai espiritual. Não existe nada melhor do que isso. E a identidade de filho nos faz livres para podermos adorá-lo, para podermos obedecer. Que é a outra perninha aqui. Me faz livre para poder obedecer, porque eu amo tanto meu Pai, o meu anelo está em agradá-lo, Ele me ama tanto que o amor dele, Ele me constrange. Sabe o que é estar constrangido com o amor de Deus? Quantos sabem o que é uma cobra constritora? Quantos sabem o que é uma cobra constritora? Ninguém sabe? Sabe uma jiboia? Como é que chama? Sucuri. Sabe quando ela pega a presa e ela constrange e aperta e aquela presa fica imóvel? O amor do Senhor nos constrange. Quando eu chego na imensidão do amor do Senhor, eu falo, Deus, não consigo compreender. Não consigo entender, mesmo conhecendo a mim e todo o meu pecado, o Senhor me ama como eu sou. E por me amar tanto, Ele não me permite ficar como eu fico, mas Ele sempre quer que eu possa melhorar. Entender a minha filiação, entender a minha identidade de filho, me dá a liberdade para que eu possa obedecê-lo, para que eu possa corresponder com aquilo que está no coração dEle, para que eu possa correr na intimidade dEle, Ele contar os meus segredos, e eu falar, Senhor, eu quero ser o primeiro a corresponder com aquilo que está no teu coração. Então me faz livre para poder obedecer em amor, submissão em amor, livre para poder corresponder com os desejos que estão no coração dEle. Então a obediência do adorador, ela não é baseada na religiosidade, mas a obediência da vida do adorador, ela precisa ser baseada numa revelação de amor, de paternidade, de relacionamento. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu entendo o coração de Deus. Por que eu obedeço a Deus? Porque eu tenho um relacionamento com Ele. Por que eu obedeço a Deus? Porque o meu desejo é corresponder com o que está no coração de Deus. Muitas vezes nós queremos obedecer a Deus sem ter a identidade de Deus, queremos obedecer a Deus simplesmente por quem é Deus, sem me conhecê-lo, sem me relacionar com Ele. Isso me torna um religioso. Por que Deus quer que nós o obedeçamos? Porque Deus tem sonhos conosco, Deus tem sonhos para mim e para você. A outra figura que a gente precisa aprender a se relacionar com Deus,
e talvez essa seja mais fácil, porque Deus, além de ser o nosso Pai, Ele também se apresenta como o nosso Rei. Porque Deus é o nosso Pai, mas Ele também é o nosso Rei. Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é aquele que está sentado em seu trono, Ele é aquele que governa toda a terra, Ele é o Rei das nações, Ele é aquele que todos os joelhos se dobrarão, Ele é aquele que toda língua há de confessar que Ele é o Rei. Ele é aquele que quando Ele reina, os povos da terra se estremecem. Ele é o Rei do reino inabalável. Ele é o Rei coroado. Ele é o nosso Rei. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é quem manda, Ele é quem determina. Ele é o Rei. Amém? Então, quando eu entendo a figura do Rei, e eu glorifico a Deus, porque dentro do reino de Deus, não é um reino de súditos, mas é um reino feito de filhos. Quantos podem dizer amém? É um reino feito de filhos. Então, quando eu me relaciono, eu entendo que Ele é o Rei, eu entendo também que Ele, como Rei, Ele pode determinar e delegar a autoridade dEle sobre quem Ele quiser, amém? Ele não é o Rei? O Rei de toda a terra, aquele que detém todo o poder, a autoridade está diante dEle, domínio está diante dEle, amém? Todo o poder, toda a glória, toda a autoridade, todo o domínio estão nas mãos do Senhor. E o Senhor, quando eu começo a compreender quem Ele é, Ele como Rei, eu entendo que eu fui chamado e escolhido por Deus, e Ele como Rei, Ele me delega uma autoridade. Então, quando eu me relaciono com um Rei, eu entendo a minha autoridade. Eu entendo a autoridade que está sobre mim. Eu entendo a autoridade que está sobre mim, porque eu tenho a autoridade de filho. Deus delegou uma autoridade sobre você. E o que é esta autoridade? Esta autoridade são os dons que Ele te dá, as habilidades que Ele te deu. Quantos têm dons aqui? 2 tem dom só. Deixa eu ver quem tem dom aqui. Né? Agora deve ter uns 18. Né? A autoridade por Deus tem a ver com os nossos dons, com as nossas habilidades, com aquilo que Ele colocou de ferramenta nas nossas mãos. Por exemplo, quando um policial, naqueles filmes americanos, ele recebe um distintivo, significa então que agora ele tem autoridade. Ele recebeu um distintivo, que agora fala que ele é autoridade. Amém? Eu e você somos feitos filhos de Deus. Ele nos deu a autoridade de sermos feitos filhos de Deus. Ele é o Rei, e Ele pega a sua autoridade e delega a mim e a você. Hoje nós temos a autoridade de Deus, autoridade em nome de Jesus, autoridade de filhos de Deus. E o que nos dá essa autoridade? Entender a nossa identidade. Amém? Para que Ele nos dá autoridade? Para que nós possamos caminhar em obediência. E porque Ele nos dá autoridade, Ele também nos envia a cumprirmos a sua missão em poder. Em poder.
Nos filmes americanos, quando um detetive lá, ele faz alguma coisa errada, e aí chega o superior dele e pede o que para ele? Me passa aqui o seu distintivo e a sua arma. Quantos já viram isso no filme americano? Não é? Me passa aqui seu distintivo e a sua arma. O que ele está pedindo? A autoridade e o poder para executar aquela autoridade, a arma. Então, Deus, Ele não somente nos dá autoridade, mas Ele também nos reveste de poder. O Espírito Santo de Deus, para caminharmos em poder, para caminharmos no reino de Deus, para caminharmos na dimensão do reino de Deus. Então, eu entendo que eu me relaciono com o rei tem autoridade, ele me reveste. Essa autoridade revestida me dá poder, me dá autoridade e me dá poder, para que eu possa caminhar em poder, para que eu possa caminhar em autoridade nesta terra. Então eu preciso entender, neste triângulo, essas duas figuras. Quando eu entendo o rei, quando eu entendo a autoridade que eu tenho sobre mim, eu entendo a responsabilidade que eu tenho no reino. Porque Deus, Ele te deu o dom, Deus, Ele te chamou, Deus, Ele te escolheu, Deus, Ele te deu habilidades, seja para tocar, para presidir, seja para pregar, seja para administrar, seja para liderar, seja para curar, seja para restaurar, seja para curar, visitar o doente, não sei, Deus te deu um chamado, Deus te capacitou de autoridade, Deus te deu um dom, e Ele enviou a ativação desses dons através do Espírito Santo, para que você possa caminhar em poder, para que você possa expulsar os demônios, para que você possa apregoar o reino dos céus, para que você possa dar vista aos cegos, para que você possa levantar o cativo, levantar o morto, tirar do cativeiro, amém? Então, quando eu entendo o relacionamento com o rei, quando eu entendo que ele me revestiu de autoridade e que ele me envia em poder, eu entendo a minha responsabilidade no reino, porque Deus quer que você faça algo no reino dele aqui na terra. Deus quer que você estenda, que você propague o reino de Deus na terra. Deus quer que você anuncie o reino de Deus na terra. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 7, Deus, Ele chama os apóstolos e eles envia para quê? Para anunciar o reino de Deus, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para levantar os mortos e purificar os leprosos. A responsabilidade do reino. Deus te deu habilidade para isso. Quantos aqui conseguem identificar o seu dom? Os mesmos 4 que têm dom, os 4 que têm dom. Não, quantos aqui conseguem identificar o seu dom? Amém? Deixa eu ver, levanta a mão bem alto, não tem medo não. Eu quero dizer uma verdade, a palavra de Deus diz que todos nós temos dons, amém? Todos nós temos dons. Alguns Ele pode dar mais, outros Ele pode dar menos, mas Ele sempre vai nos dar dons de acordo com a nossa capacidade de administração e de acordo com a vontade dEle, porque a palavra dEle em 1 Coríntios 12 diz que Ele dá dom para quem Ele quiser e conforme Ele quer. Mas todos nós temos um dom, todos nós temos uma área de ativação e de atuação no reino, amém? Por isso que Deus quer que você entenda que Ele é o Rei. Por isso que Deus quer que você entenda que Ele, como Rei, te delegou autoridade. Por isso que Ele quer que você entenda que você tem autoridade, sim. E Ele te envia em poder para manifestar o reino, para dar vista, para ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios e curar os enfermos. O que você tem feito através ou pelo reino de Deus? Estão aqui ou não? Estão aqui ainda ou não? Pessoal de trás, está comigo ainda? O que você tem feito para o reino de Deus? Eu quero te perguntar. Você tem orado pelas pessoas, elas têm sido curadas?
Você tem autoridade e Deus te liberou em poder. Você tem orado pelas pessoas, elas têm ressuscitado, seja fisicamente ou seja mortos espirituais. Você tem purificado leprosos, tirado pessoas do pecado, tirado pessoas do vício. Você tem anunciado o reino de Deus. Você tem anunciado as boas novas do Evangelho. Você tem pregado do Evangelho. Você tem cumprido a tua responsabilidade no reino. Deus nos chamou para edificarmos o seu corpo, para edificarmos a sua igreja. Mas para quê? Para que todos nós, bem ajustados, pudéssemos cumprir o nosso chamado de igreja fora. Depois medite sobre Efésios capítulo número 4. Amém? Então aqui ainda? Então, queridos, e a gente já vai quase acabar. Posso apagar esse triângulo? Segura aí, Léo. Então aqui, deixa eu perguntar outra coisa. Você tem uma habilidade em Deus? Quantos reconhecem que Ele é o Rei? Quantos reconhecem que Ele delegou autoridade sobre a tua vida? Você é filho de Deus, você tem autoridade. Amém? Quantos reconhecem que o Espírito Santo está sobre você? Para que você caminhe em poder. Então, significa o que, queridos? Que nós temos uma responsabilidade no reino. Uma responsabilidade no reino. Nós temos uma responsabilidade no reino. Podemos dizer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora pensa na sua vida com respeito às suas habilidades do reino, com respeito àquilo que você tem desenvolvido no reino. Você tem andado em poder? Você tem orado e visto a oração reproduzindo o céu aqui na terra? Você tem anunciado do Evangelho para as pessoas? Você tem orado pelos enfermos, eles têm sido curados? Você tem restaurado aqueles que estão leprosos, tirados das suas lepras? Você tem dado vista aos cegos? Você tem feito a obra do Senhor? Você tem sido sal da terra? Você tem sido luz do mundo? Você tem utilizado os teus dons, não somente dentro da igreja, mas para expandir a glória do Senhor? Você tem utilizado as habilidades que Deus te deu? As habilidades que Deus te deu, você está desenvolvendo essas habilidades? O que você tem feito para desenvolver essas habilidades? Se Deus te deu um dom de socorro, de misericórdia, você está desenvolvendo isso? Você está se interessando pela assistência social, por um curso de socorrista, ou de assistente social, ou de enfermagem? Se Deus te deu o dom de presidir, de administrar, você está buscando conhecimento nessa área? Se você tem o dom profético, você está lendo livros sobre dons proféticos, você está se juntando com outros profetas, você está se desenvolvendo o teu dom e a tua habilidade? Quantos entenderam o que eu estou falando? Então coloca aqui aonde que você está. Aonde que você se encontra? Com respeito às habilidades, com respeito ao que você está produzindo no reino. Quantos conseguiram aí identificar? Se você foi honesto com você, você pontuou aí.
E eu quero te dizer algo. Talvez você vai se encontrar, de repente você pôs um 3 aqui e um 3 aqui, você se encontra nesse quadrante aqui. Talvez você tenha um 9 aqui e um 2 aqui, você vai se encontrar nesse quadrante. Talvez você tenha um 7 aqui e um 7 aqui, você se encontra nesse quadrante. Talvez você tenha um 4 aqui e um 9 aqui, você vai se encontrar nesse quadrante. Aqui, por exemplo, talvez você fale assim, eu não tenho desenvolvido nada com Deus. Eu tenho o meu dom, eu não estou fazendo nada com o meu dom, não estou servindo a igreja, não estou servindo ninguém, o dom está aqui, eu nem sei se eu tenho dom direito, e eu não estou fazendo nada pelo meu dom. E de repente no caráter você falou, eu também, minha vida aqui, eu não estou reproduzindo um caráter de Jesus, eu ainda estouro, eu explodo, eu falo coisas que não devia falar, as pessoas nem sabem que eu sou cristão lá no meu emprego, e talvez você encontrou nessa daqui. Talvez você fale assim, puxa vida, eu tenho um relacionamento com Deus, tenho tido tempo de intimidade com Deus, eu me pareço com Jesus, mas eu não estou fazendo nada. Eu não sirvo ninguém, eu não tenho servido a Deus, eu não tenho servido a minha igreja, eu não tenho utilizado os meus dons. Você vai se encontrar nesse quadrante aqui. Talvez nesse daqui, teu caráter não se parece com Jesus. Você é uma pessoa que ainda é orgulhoso, que ainda é invejoso, que é prepotente, que não se parece com Jesus, mas você é um cara bom, que prega bastante, que fala bem, que tem um bom carisma, que sabe ensinar, e aí você talvez esteja aqui. Talvez você seja uma pessoa boa, de habilidades, desenvolvendo o teu dom, orando por pessoas, visitando pessoas, mas também o teu caráter é um caráter alto. Teu caráter é um caráter em Deus. O caráter cresce quando eu me relaciono com o Pai. A responsabilidade cresce quando eu me relaciono com o Rei. Por isso é importante eu entender esta figura de Pai, que faz o meu caráter aumentar, e de Rei, que faz eu entender que eu tenho responsabilidades do reino. Está dando para entender? Sim ou não? Então agora eu quero revelar 4 tipos de pessoas, e talvez você seja uma dessas, talvez não, com certeza. A primeira pessoa, aqui é um alto caráter, aqui é uma pessoa de baixo caráter, aqui é uma pessoa de baixa responsabilidade, não está fazendo muita coisa para o reino de Deus, e aqui são pessoas de alta responsabilidade no reino, que estão produzindo para o reino. Então, se você se encontrou neste quadrante aqui, você é uma pessoa limitada. Limitado por quê? Você tem um bom relacionamento com Deus, mas você não tem habilidades para executar. Você não tem feito nada, você está vivendo dentro do seu limite. Você está vivendo dentro de um limite. Você permite que a sua falta de habilidade te limite. Você permite que os teus temores, teus medos, ou que as tuas outras ocupações te limite fluir no reino de Deus. Talvez você se encontrou nesse quadrante aqui. E esse quadrante é um quadrante de pessoas irrelevantes. Porque são pessoas que não estão desenvolvendo as suas habilidades, não estão se importando para os dons que Deus deu, e também não estão se importando com o caráter. Então são pessoas que são irrelevantes dentro do reino. São pessoas que não estão produzindo e nem refletindo o reino. Que não estão fazendo pelo reino e nem manifestando o reino através da sua vida. Geralmente são pessoas apáticas, são pessoas críticas. Aqui são pessoas que às vezes têm temores, porque ainda não entendeu o seu poder, a sua autoridade que está sobre a vida, né? Então são pessoas que têm complexos, são pessoas que têm
às vezes temores, que até confiam e se relacionam com Deus, mas que preferem não fazer nada. Não, vou ficar só aqui na igreja, tá bom, só me relacionar no domingo tá legal. Esses aqui, nem relacionar com Deus e nem trabalhar. Esse quadrante aqui, são pessoas perigosas. Por que perigosas? Porque tem uma habilidade incrível, mas o caráter. Aqui são as pessoas, muitas vezes líderes habilidosos, mas que não deixaram se trabalhar no caráter. São pessoas que geralmente são aquelas pessoas que dão problema na igreja, que dividem a igreja. São pessoas que confrontam a liderança, que fazem reuniões para tentar derrubar o pastor. Ainda bem que eu não conheço ninguém, viu, pastor? Mas são pessoas perigosas, porque têm uma alta habilidade. E sabe de uma coisa? Para o reino de Deus, a habilidade não é nada sem caráter. O caráter, ele vem antes da habilidade. Porque neste quadrante aqui nós encontramos pessoas frutíferas. Pessoas com um alto nível de caráter com Deus. Pessoas que entendem que precisam desenvolver as suas habilidades e colocar as suas habilidades no reino de Deus. Então são pessoas que dão frutos. Pessoas que se permitem passar pela poda do Senhor. Pessoas que se permitem ser tratadas no caráter. Pessoas que têm sido trabalhadas, abandonando o seu próprio caráter, assimilando o caráter de Cristo, que se relaciona a Deus com o Pai, por isso ele entende a aliança com o Pai. E pessoas também que entendem a aliança com o Rei, que entendem a responsabilidade que está sobre ele, porque toda a autoridade, todo o poder, vem junto grandes responsabilidades. Quantos já viram isso? Quantos já viram isso no famoso profeta Tio Ben, do Homem-Aranha? Quantos assistiram o Homem-Aranha? Lembra do Homem-Aranha? O Tio Ben está morrendo lá, e ele fala assim para o Peter Parker, fala assim: junto com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E o Senhor, Ele te delega poder, te delega autoridade, mas junto com isso, vem grandes responsabilidades, de expandir, de fazer pelo reino. Então eu te pergunto, aonde você está? Não precisa me responder. Não precisa me responder. Mas Deus quer você aqui. Deus te quer aqui. Por isso, cresça em caráter, em intimidade, que as características de Jesus estejam sobre a sua vida. E entenda a responsabilidade que Ele te traz, que Ele te deu, que Ele delegou sobre você, dentro do reino. Pega os teus dons, pega as tuas habilidades, e fala: Senhor, eu vou te obedecer, porque o Senhor é meu Pai, eu amo o Senhor, eu faço tudo pelo Senhor. Obrigado pelos dons e os talentos, e eu vou fazer o melhor que eu tenho, o melhor que tiver em minhas condições, para que eu possa trazer alegria ao teu coração. Então eu estou livre para poder fluir, livre para poder crescer, livre para poder aumentar as minhas habilidades no reino de Deus. Aliança, intimidade, adoração, forma e forja o meu caráter. Entender que Ele é o meu Rei, entender que Ele me deu poder e autoridade,
me revela a minha responsabilidade. E como adorador, estou falando da plenitude, da amplitude do adorador. Ele é alguém que assume a responsabilidade, que assume a intimidade com o Pai, mas que também assume a responsabilidade no reino, que leva o legado de Jesus. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Vocês conseguiram entender? Amém? Alguém tem alguma pergunta? Que a gente pode perguntar, né? Posso orar por vocês? Posso? Amém. Senhor meu Deus, Pai querido, nós estamos aqui, Deus, nesses dias para aprender, ó Deus, que é de fato ser um verdadeiro adorador, Senhor. Nós estamos aqui para aprender de fato, Senhor, a corresponder com aquilo que está no Teu coração. Pai, eu te peço, Deus, que o nosso caráter ele possa crescer, à medida que nós cresçamos em intimidade contigo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolver o caráter de Cristo em nós. Ajuda, Senhor, a que nós tenhamos as marcas de Cristo impressas sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, que as pessoas no mundo possam olhar para nós e ver Jesus em nós. Porque também, Senhor, essa identidade, a identidade do Pai, onde o Filho se parece com o Pai, é para que nós possamos revelar a Tua glória a este mundo, Senhor. O Senhor nos reveste de identidade, o Senhor nos reveste de autoridade, o Senhor nos envia para caminharmos em obediência, mas o Senhor nos envia para que caminhemos em poder. Pai, em nome de Jesus, que o nosso rosto possa brilhar tanto, Senhor, que a Tua glória seja vista por onde quer que formos, por onde quer que andemos. Por isso, Deus, queremos desenvolver tudo aquilo que o Senhor nos colocou às mãos, como os nossos dons e como os nossos talentos. Não nos permita, Senhor, enterrá-los como naquela parábola, Senhor. Mas antes, Deus, aquele que tem dom 2, que se multiplique por 4, aquele que tem 5, que se multiplique por 10, Deus. Pai, que possamos utilizar as ferramentas que o Senhor nos colocou nas mãos, que possamos orar pelos enfermos, que possamos purificar os leprosos, que possamos dar vista aos cegos, ó Deus, que possamos anunciar o Teu reino, que possamos levantar os mortos, ó Deus, que possamos anunciar o arrependimento, que possamos anunciar a reconciliação, que possamos caminhar em poder do sobrenatural, ó Pai, que possamos caminhar na dimensão da Tua palavra, Deus. Mas em nome de Jesus, que possamos também crescer na Tua intimidade, Deus, que possamos olhar para o Teu rosto e ser iluminados pela Tua face, que possamos, Senhor, olhar para a Tua glória e ser transformado por ela, Deus, conforme a Tua imagem, conforme a Tua semelhança. Levanta-nos, Senhor, como uma igreja que ama a Tua intimidade, e levanta-nos, Deus, como uma igreja que cumpre a missão, Senhor. Nos dê um equilíbrio, Senhor. Eu quero profetizar sobre este lugar pessoas frutíferas, ó Deus. Livra-nos de toda limitação, Senhor, livra-nos de todo temor, livra-nos de achar, ó Deus, que a obra é muito grande para nós, que nós não somos capazes de realizarmos, Deus. Livra-nos, ó Pai, de sermos apáticos, livra-nos, ó Deus, de sermos frios, livra-nos, Deus, de sermos mortos dentro da igreja, Deus, sem crescer em caráter, sem desenvolver habilidades. Deus, mostra-nos, Senhor, os dons que o Senhor tem para este povo, Deus. Que quando eles entrarem na intimidade, o Senhor possa revelar, Senhor, a autoridade, o revestimento. Deus, em nome de Jesus, Deus, eu te peço pelos perigosos, ó Deus, que eles possam reconhecer no seu coração, Deus, que a habilidade não é nada sem o caráter, Deus, que precisamos do caráter somado às habilidades, ó Deus.
Então, Deus, que essas pessoas possam crescer em caráter, ó Deus, para serem pessoas fiéis, como assim são os frutíferos, aqueles que produzem para o reino, pessoas fiéis, pessoas ativas, pessoas alegres no reino de Deus, pessoas que encontraram um sentido de servir, ó Pai, pessoas que encontraram um sentido da vida, pessoas que encontraram, ó Deus, a sua posição e função no reino, Deus, pessoas que cumprem com aquilo que está no teu coração, os verdadeiros adoradores, Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, obrigado. Desculpa se eu venho aqui, às vezes só venho dar uma palavra meio dura, mas eu amo vocês. Eu ando por terça-feira 140 quilômetros para vir aqui, 280 quilômetros, porque eu amo vocês e porque eu entendo essa responsabilidade. O meu prazer, eu deixo a minha filha, eu deixo a minha esposa, eu deixo a minha igreja, porque eu entendo que Deus me chamou para poder compartilhar isso, e eu faço com todo prazer e com todo o amor. Eu estou aqui porque eu amo a igreja do Senhor e amo a vida de vocês, amém? Obrigado pela atenção mais uma vez. Bom, nós temos aqui a lição da célula, né, para os líderes de célula, e nós vamos liberar vocês, né? O pastor Maldonado já orou, tem um cafezinho aí, os pastores aí vão orar com os seus líderes e vocês estão liberados, amém? Abraça teu irmão, está encerrado em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Não esqueça da oração de sexta-feira a gente tem oração, e estamos sentindo falta aí dos irmãos, né? Não faltem, das 8 às 9 da noite, no sábado também o culto às 19h30, e a vigília das 10 à meia-noite no sábado, tá bom?